Há um tipo de cansaço que não vem do corpo e não se resolve com descanso. Você pode dormir, parar por alguns minutos, se afastar fisicamente da rotina e ainda assim sentir um peso interno difícil de nomear. É como se algo continuasse drenando sua energia por dentro, mesmo quando tudo parece em silêncio. Esse estado se tornou tão comum que quase ninguém mais o questiona, mas ele não surge do nada. Ele se instala aos poucos, de forma discreta, e passa a ser tratado como parte inevitável da vida moderna, quando na verdade carrega uma mensagem importante sobre como sua atenção está sendo usada. Talvez você já tenha notado que, depois de passar um tempo nas redes sociais, algo muda sutilmente dentro de você. Não é apenas distração, é uma sensação de vazio leve, uma inquietação que não pede nada específico, uma dificuldade de voltar ao próprio eixo. Mesmo sem perceber, sua mente permanece acelerada, seu campo emocional fica mais reativo e o presente parece sempre escapar. Você segue funcionando, responde às demandas, cumpre tarefas, mas sente que está menos inteiro. E quanto mais tenta ignorar isso, mais esse estado se repete, como um ruído constante ao fundo. Se enquanto você ouve isso, algo dentro de você reconhece essa experiência, compartilhe nos comentários. Conte se esse cansaço já fez parte do seu cotidiano e de onde você está ouvindo esta mensagem agora. Sua vivência pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse processo. E se esse conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Esse gesto simples mostra que o propósito deste espaço está sendo cumprido: ajudar pessoas a compreenderem melhor o que sentem e a se reconectarem consigo mesmas. O mais confuso é que esses sinais não parecem graves o suficiente para justificar preocupação imediata. Eles não paralisam, não causam colapso, não interrompem a vida. Justamente por isso, são normalizados. Você pode até se culpar, achando que falta disciplina, foco ou força emocional. Pode acreditar que esse desgaste é apenas o preço de estar conectado ao mundo atual. Mas existe uma diferença profunda entre adaptação saudável e dispersão contínua. Quando a energia psíquica é fragmentada repetidamente, o efeito não é imediato, mas cumulativo, silencioso e persistente. Este vídeo existe para olhar com clareza para esse processo que atua abaixo da superfície, não para condenar a tecnologia, nem para propor rupturas radicais, mas para ajudar você a entender o que realmente está acontecendo dentro de si. Há uma lógica precisa por trás desse cansaço difuso, dessa inquietação constante e dessa perda gradual de presença. Ao permanecer atento agora, você começa a reconhecer algo que sempre esteve aí, mas que ainda não tinha sido nomeado. Quando você observa esse cansaço com mais atenção, percebe que ele não surge apenas após esforço físico ou excesso de tarefas. Ele aparece mesmo em dias aparentemente leves, especialmente depois de períodos prolongados de exposição digital. Isso acontece porque sua atenção não está apenas consumindo informação, mas sendo continuamente solicitada a se adaptar, reagir, comparar e se posicionar. Cada estímulo exige um pequeno ajuste interno, quase imperceptível. Isoladamente, isso parece inofensivo, mas somados ao longo do tempo, esses ajustes constantes produzem um desgaste real da energia psíquica, ainda pouco reconhecido. O ponto central é entender que sua energia não se dispersa apenas quando você age, mas também quando reage. As redes sociais são estruturadas para manter seu campo emocional levemente ativado o tempo todo. Mesmo quando você apenas observa, algo em você responde. Emoções sutis são acionadas, expectativas são criadas, referências externas passam a orientar sua percepção. Esse movimento contínuo desloca sua atenção do centro para a periferia.
Aos poucos, sua energia deixa de circular internamente e passa a ser projetada para fora, sem que você perceba conscientemente esse processo. Esse fenômeno não é sinal de fraqueza pessoal nem de falta de controle. Ele segue uma lógica previsível. Quando a atenção é fragmentada repetidamente, o sistema interno entra em um estado de adaptação constante. Não há tempo suficiente para integração, assimilação ou repouso psíquico. O resultado não é apenas cansaço mental, mas uma sensação difusa de instabilidade emocional. Você pode sentir que está sempre ocupado por dentro, mesmo quando não está fazendo nada específico. Essa ocupação interna permanente impede a regeneração natural da energia. Ao compreender isso, algo começa a se reorganizar internamente. Você deixa de interpretar esses estados como falhas individuais e passa a enxergá-los como respostas coerentes a um ambiente de estímulo contínuo. Essa mudança de perspectiva traz alívio imediato, não porque o processo desapareça, mas porque ele deixa de ser confuso. Quando há clareza, surge espaço para a consciência. E é a consciência que permite perceber com mais precisão como esses efeitos se manifestam no seu cotidiano. À medida que esse processo se aprofunda, o primeiro sinal que costuma se tornar evidente é um cansaço persistente após o uso das redes sociais. Não é um cansaço que surge apenas depois de longas horas de trabalho, mas um desgaste que aparece mesmo em momentos de aparente descanso. Você fecha o aplicativo e sente um peso interno, uma queda de energia, uma dificuldade de retomar o próprio ritmo. Isso acontece porque sua atenção foi fragmentada repetidamente, exigindo esforço contínuo de adaptação emocional. A energia psíquica foi consumida sem reposição consciente, e o corpo apenas reflete esse esgotamento mais sutil. Logo depois, pode surgir uma sensação de vazio ou insatisfação difícil de explicar. Mesmo após consumir conteúdos agradáveis ou interessantes, algo parece faltar. Esse vazio não é ausência de estímulo, mas ausência de integração interna. Quando experiências externas substituem o contato com o próprio mundo interior, o prazer deixa de nutrir. Surge então o desejo por mais estímulo, mais rolagem, mais distração, numa tentativa inconsciente de preencher um espaço que não se resolve externamente. Esse estado indica um afastamento progressivo da fonte interna de sentido. Com o tempo, esse excesso de estímulos começa a se manifestar como irritabilidade sem causa clara. Pequenas situações passam a gerar reações desproporcionais, o silêncio incomoda, a paciência diminui. Isso não acontece porque você se tornou mais intolerante, mas porque seu sistema emocional permanece em estado de alerta contínuo. Conteúdos polarizados, comparações constantes e emoções alheias absorvidas mantêm o campo psíquico sobrecarregado. A irritação surge como sinal de saturação emocional, não como falha de caráter. Outro sinal recorrente é a dificuldade crescente de concentração e presença. Sustentar atenção em uma única tarefa se torna mais difícil. A mente parece sempre pulando de um ponto a outro. Mesmo momentos simples exigem esforço. Essa fragmentação não ocorre de forma abrupta. Ela se instala gradualmente à medida que o campo mental se acostuma à alternância rápida de estímulos. Em um nível mais profundo, isso indica enfraquecimento da presença consciente, que depende de continuidade e silêncio interno para se manter. Por fim, esses sinais convergem para uma sensação de inquietação interna contínua. Não é ansiedade ligada a um problema específico, mas um ruído de fundo constante, uma urgência sem objeto claro. Mesmo em repouso, algo parece chamar, puxar, solicitar atenção. Esse estado é o resultado acumulado da dispersão energética.
A energia, fragmentada ao longo do tempo, já não se recolhe com facilidade. Reconhecer essa inquietação como um sinal organizado e não como algo aleatório é o primeiro passo para compreender todo o processo com mais profundidade. Quando você observa esses sinais em conjunto, começa a perceber que eles não são eventos isolados, mas etapas de um mesmo processo interno. A causa profunda não está no conteúdo específico que você consome, mas na forma como sua atenção é continuamente deslocada para fora. Cada vez que sua energia se projeta para estímulos externos sem retorno consciente, ocorre uma pequena perda de coesão interna. Com o tempo, essa perda se acumula. O que antes era apenas distração passa a se tornar um padrão de funcionamento, no qual estar fora de si se torna mais comum do que estar presente. Em um nível mais profundo, esse processo atua diretamente sobre a identidade. Quando a referência constante vem do externo, opiniões, imagens, comparações, reações, o senso de si deixa de se organizar a partir da própria experiência interna. Você começa a se perceber mais pelo reflexo do que consome do que pelo que sente de forma direta. Isso não acontece de maneira consciente. É um ajuste gradual, quase imperceptível, em que a validação externa substitui silenciosamente a autoescuta. A energia que antes sustentava presença e estabilidade passa a sustentar adaptação e resposta. Esse movimento contínuo gera um estado interno de tensão sutil. Como não há pausas reais para integração, o sistema psíquico permanece em funcionamento constante, mesmo quando você tenta descansar. O silêncio começa a ser evitado porque ele expõe essa inquietação acumulada. Por isso, muitas vezes surge o impulso automático de pegar o celular nos momentos vazios. Não é busca por conteúdo, mas tentativa de aliviar um desconforto interno que já se instalou. A causa, portanto, não é o hábito em si, mas o afastamento progressivo do próprio centro. Do ponto de vista espiritual, esse processo pode ser compreendido como dispersão energética contínua. A energia que sustenta a presença, sensibilidade e percepção sutil precisa de recolhimento para se reorganizar. Quando isso não acontece, a sensação de desconexão se aprofunda. Não se trata de algo místico ou abstrato, mas de uma dinâmica concreta de atenção e energia. Quanto mais fragmentada a atenção, mais dispersa a energia. E quanto mais dispersa a energia, mais difícil se torna sustentar clareza, silêncio interior e sentido. Compreender essas causas muda radicalmente a forma como você se enxerga. Aquilo que antes parecia falha pessoal revela-se como resposta coerente a um ambiente de estímulo constante. Essa compreensão não resolve tudo imediatamente, mas cria um ponto de apoio interno. Você passa a reconhecer o processo enquanto ele acontece, em vez de apenas sofrer seus efeitos. E é essa mudança de posição interna que abre espaço para escolhas mais conscientes que começam a redefinir a direção desse movimento. Quando esse processo é ignorado, a consequência mais comum não é um colapso imediato, mas um aprofundamento gradual da desconexão interna. Você continua funcionando, cumprindo responsabilidades e mantendo a aparência de normalidade, enquanto internamente a sensação de desgaste se intensifica, a energia segue sendo fragmentada, a presença se torna mais rara e o cotidiano passa a ser vivido de forma cada vez mais automática. Nada parece dramaticamente errado, mas também nada parece plenamente vivo.
Essa é a marca de um processo que segue seu curso quando não é reconhecido. Por outro lado, quando esse movimento começa a ser compreendido, algo sutil muda de direção. Não porque as redes sociais desaparecem da sua vida, mas porque sua relação com elas deixa de ser automática. A consciência introduz uma pausa interna entre o estímulo e a resposta. Essa pausa, por menor que seja, já representa uma reorganização energética. Você passa a perceber quando sua atenção está sendo drenada e quando está sendo nutrida. Essa percepção não exige esforço constante, apenas presença gradual. As consequências dessa compreensão se manifestam primeiro no campo emocional. A irritabilidade começa a perder força, não porque os estímulos externos mudaram, mas porque você já não está reagindo a todos eles da mesma forma. O sistema emocional encontra mais espaço para se regular. Em seguida, a mente começa a recuperar continuidade. A concentração melhora não por imposição, mas porque a atenção deixa de ser puxada o tempo todo para fora. O silêncio passa a ser menos incômodo e o repouso interno se torna novamente possível. Existe também uma direção implícita nesse processo. Quando a energia deixa de ser constantemente externalizada, ela naturalmente retorna ao centro. Isso fortalece o senso de identidade interna, reduz a comparação constante e devolve valor às experiências simples do cotidiano. Você começa a sentir mais presença nos próprios gestos, mais conexão com o agora e menos necessidade de validação externa. Essa mudança não é brusca nem espetacular, mas profundamente estabilizadora. As escolhas que se apresentam aqui não são morais nem tecnológicas, mas internas. Trata-se de escolher onde sua atenção repousa e com que frequência ela retorna para si. Ignorar esse processo mantém a dispersão em curso. Compreendê-lo abre espaço para uma relação mais consciente com o mundo digital e principalmente consigo mesmo. Essa consciência não exige controle rígido, apenas clareza. E a clareza, quando se instala, passa a orientar naturalmente seus movimentos internos e externos. A aplicação prática desse entendimento começa de forma simples, quase imperceptível. Não se trata de mudar hábitos de maneira abrupta, mas de introduzir pequenos momentos de retorno consciente ao longo do dia. O primeiro passo é perceber o instante exato em que sua atenção é puxada automaticamente para o externo. Antes de abrir um aplicativo, antes de rolar a tela, antes de responder a um estímulo, você passa a reconhecer o impulso. Esse reconhecimento já interrompe o automatismo. Mesmo que você siga adiante, algo em você permaneceu presente. Em seguida, torna-se possível criar pausas curtas, mas reais, após o uso das redes sociais. Em vez de sair de um estímulo direto para outro, você permite alguns instantes de silêncio. Pode ser apenas ficar parado, respirar com mais atenção ou sentir o próprio corpo. Essa pausa não é um exercício formal, mas um gesto de integração. Ela permite que a energia que foi projetada para fora retorne gradualmente. Com o tempo, esse simples intervalo reduz a sensação de vazio e diminui a necessidade de estímulo contínuo. Outro aspecto importante é observar como você se sente depois, não durante. O conteúdo consumido pode parecer agradável no momento, mas o efeito real se revela após o fechamento do aplicativo. Ao notar cansaço, irritação ou inquietação, você deixa de ignorar esses sinais, não para se julgar, mas para reconhecer o impacto energético da experiência. Essa observação transforma a relação com o digital, porque o critério deixa de ser apenas interesse ou prazer imediato e passa a incluir nutrição interna. Por fim, essa prática se estende naturalmente ao cotidiano fora das telas.
Momentos simples passam a ser vividos com mais presença, sem necessidade constante de estímulo externo. Caminhar, comer, ouvir alguém ou simplesmente estar ganha outra qualidade quando a atenção não está fragmentada. A aplicação prática não exige esforço contínuo, apenas repetição consciente. Aos poucos, você percebe que a energia começa a se estabilizar, o silêncio interno se torna mais acessível e a sensação de estar em si mesmo retorna de forma natural. Ok para gerar um novo ato. Ao chegar até aqui, algo já se reorganizou dentro de você. Os estados que antes pareciam desconexos, o cansaço sem causa clara, a inquietação constante, a perda de presença, a irritabilidade silenciosa, agora começam a se alinhar como partes de um mesmo processo. Nada disso surgiu por acaso. Tudo segue uma lógica coerente de atenção fragmentada e energia dispersa. Quando essa lógica é compreendida, a experiência deixa de ser confusa. Você não precisa mais lutar contra o que sente, porque passa a entender por que sente. Essa compreensão não pede que você mude quem você é, nem que abandone o mundo em que vive. Ela apenas devolve a você um ponto de referência interno. A partir desse ponto, suas emoções fazem mais sentido, seus limites se tornam mais claros e sua relação com o externo deixa de ser tão invasiva. A tecnologia permanece, mas já não ocupa o mesmo lugar central. O que muda é a qualidade da sua presença. Quando a atenção retorna com mais frequência para si, a energia encontra novamente caminhos de integração e o cotidiano recupera densidade e significado. O mais importante é reconhecer que esse processo não termina aqui. Ele se aprofunda à medida que você mantém essa escuta interna ativa, sem rigidez e sem cobrança. Cada momento de presença consciente, por menor que pareça, já é um movimento de retorno. Você não precisa acelerar, corrigir ou controlar tudo. Basta continuar observando com clareza onde sua energia repousa. Esse simples gesto sustenta uma transformação silenciosa, mas real, que fortalece sua autonomia interior e reconstrói pouco a pouco a sensação de estar verdadeiramente em si.